Nós estamos lendo a história de Dhruva Maharaj, uma leitura do Srimad Bhagavatam, quarto canto, capítulos 8 e 9, com tradução e comentários por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 9, verso 30. Dhruva Maharaj pensou consigo mesmo: esforçar-se para situar-se à sombra dos pés de lótus do Senhor não é tarefa comum, porque mesmo os grandes brahmacharis, encabeçados por Sanandana, que praticaram Ashtanga Yoga em transe, alcançaram o refúgio dos pés de lótus do Senhor somente após muitíssimos nascimentos. Dentro de 6 meses obtive o mesmo resultado, mas por pensar diferentemente do Senhor, caí de minha posição. Significado: neste verso, o próprio Dhruva Maharaj explica a causa de sua tristeza. Em primeiro lugar, ele se lamenta dizendo que ver a Suprema Personalidade de Deus diretamente não é fácil. Mesmo grandes pessoas santas, como os 4 célebres brahmacharis encabeçados por Sanandana, Sanaka, Sanatana e Sanat Kumara, praticaram o sistema de yoga por muitíssimos nascimentos e permaneceram em transe antes de obter a oportunidade de ver o Senhor Supremo face a face. Quanto a Dhruva Maharaj, ele viu o Senhor Supremo pessoalmente após apenas 6 meses de prática de serviço devocional. Ele esperava, portanto, que tão logo se encontrasse com o Senhor Supremo, o Senhor o levaria imediatamente à sua morada, sem demora. Dhruva Maharaj pôde entender muito claramente que o Senhor lhe oferecera o governo do mundo por 36.000 anos, porque a princípio ele estivera sob o encanto da energia material, querendo vingar-se de sua madrasta e dominar o reino de seu pai. Dhruva Maharaj lamentou-se muitíssimo por sua propensão a reinar no mundo material e por sua atitude vingativa contra outras entidades vivas. Verso 31. Ai de mim! Olhai só para mim, sou tão desventurado. Aproximei-me dos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, que pode de imediato cortar a corrente da repetição de nascimentos e mortes, mas ainda assim, devido à minha tolice, orei pedindo coisas perecíveis. Significado: a palavra anatmyam é muito significativa neste verso. Atma significa a alma, e anatmya, sem qualquer conceito da alma. Srila Rishabhadeva ensinou a seus filhos que, a não ser que o ser humano chegue ao ponto de entender a Atma, ou posição espiritual, qualquer coisa que faça é ignorância, o que faz ocasionar apenas malogro em sua vida. Dhruva Maharaj arrepende-se de sua posição desventurada, pois embora houvesse se aproximado da Suprema Personalidade de Deus, que é sempre capaz de dar a seu devoto a bênção máxima da cessação de repetidos nascimentos e mortes, o que é impossível de ser oferecido por qualquer semideus, ele tolamente desejou algo perecível. Quando Hiranyakashipu pediu a imortalidade ao Sr. Brahma, o Sr. Brahma expressou sua incapacidade de oferecer semelhante bênção, porque ele próprio não é imortal. Portanto, a imortalidade, ou cessação total da corrente de repetidos nascimentos e mortes, pode ser oferecida pelo Senhor Supremo, a própria personalidade de Deus, e mais ninguém. Harim vina nashritim taranti. É dito que sem as bênçãos de Hari, a Suprema Personalidade de Deus, ninguém pode parar a contínua corrente de nascimentos e mortes dentro deste mundo material. Por isso o Senhor Supremo também é chamado de Bhavachit.
A filosofia Vaishnava no processo da consciência de Krishna proíbe ao devoto toda espécie de aspirações materiais. O devoto Vaishnava deve ser sempre anyabhilashita shunya, livre de todas as aspirações materiais aos resultados de atividades fruitivas ou da especulação empírica. Dhruva Maharaj foi realmente iniciado por Narada Muni, o maior dos Vaishnavas, no canto de Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Este mantra é um Vishnu mantra, pois praticando o canto deste mantra, elevamo-nos ao Vishnu Loka. Dhruva Maharaj lastima que, apesar de ter sido iniciado no Vishnu mantra por um Vaishnava, ele ainda assim aspirava a benefícios materiais. Este era outro motivo de lamentação. Embora obtivesse o resultado do Vishnu mantra pela misericórdia imotivada do Senhor, ele se lamentava por ser tão tolo a ponto de ter se esforçado por obter benefícios materiais enquanto praticava serviço devocional. Em outras palavras, todos nós que estamos ocupados em serviço devocional na consciência de Krishna devemos ser inteiramente livres de todas as aspirações materiais. Caso contrário, seremos forçados a nos lamentar, como Dhruva Maharaj. Verso 32. Uma vez que todos os semideuses, que estão situados no sistema planetário superior, terão que descer novamente, todos eles invejam minha elevação a Vaikuntha Loka através do serviço devocional. Esses semideuses intolerantes dissiparam minha inteligência, e somente por esta razão não pude aceitar a bênção genuína das instruções do sábio Narada. Significado: como fica demonstrado em muitos exemplos da literatura védica, ao submeter-se uma pessoa a rigorosas austeridades, os semideuses ficam muito perturbados, porque sempre temem perder seus postos como as deidades predominantes dos planetas celestiais. Eles sabem que suas posições no sistema planetário superior não são permanentes, como se afirma no Bhagavad Gita, 9º capítulo. Kshinye punye martya lokam vishanti. É dito no Gita que, após esgotarem-se os resultados de suas atividades piedosas, todos os semideuses, que são habitantes do sistema planetário superior, são obrigados a descer novamente a esta terra. É um fato que os semideuses controlam as diferentes atividades dos membros de nossos corpos. Na verdade, não somos livres sequer para mover nossas pestanas. Tudo é controlado por eles. A conclusão de Dhruva Maharaj é que esses semideuses, invejando sua posição superior em serviço devocional, conspiraram contra ele para poluir sua inteligência, e assim, embora fosse discípulo de Narada Muni, um grande Vaishnava, ele não pôde aceitar as irrefutáveis instruções de Narada. Agora Dhruva Maharaj lamentava-se muitíssimo por ter negligenciado estas instruções. Narada Muni perguntara-lhe: por que deverias tu importar-te com os insultos ou adoração de tua madrasta? Naturalmente, ele disse a Dhruva Maharaj que, como Dhruva não passava de uma criança, o que tinha ele a ver com tal insulto ou adoração? Dhruva Maharaj, porém, estava determinado a alcançar a bênção da Suprema Personalidade de Deus, e por isso Narada aconselhou-o a regressar ao lar e esperar até que o momento maduro chegasse em que ele pudesse tentar praticar serviço devocional. Dhruva Maharaj arrependeu-se de ter rejeitado o conselho de Narada Muni e de ter teimado em pedir-lhe algo perecível, a saber, a vingança contra sua madrasta, devido a um insulto dela,
e a posse do reino de seu pai. Dhruva Maharaj arrependeu-se muito por não ter podido levar a sério a instrução de seu mestre espiritual e pelo fato de sua consciência ter sido, portanto, contaminada. De qualquer modo, o Senhor é tão misericordioso que, devido à prática de serviço devocional de Dhruva, ele ofereceu a Dhruva a derradeira meta Vaishnava. Verso 33. Dhruva Maharaj lamentou-se. Eu estava sob a influência da energia ilusória, ignorando os fatos verdadeiros, dormia no colo dela. Com visão de dualidade, vi meu irmão como inimigo e falsamente lamentei-me dentro do coração, pensando, eles são meus inimigos. Significado: o verdadeiro conhecimento é revelado a um devoto somente quando ele, pela graça do Senhor, chega à conclusão correta sobre a vida. Criar amigos e inimigos neste mundo material é algo como sonhar à noite. Nos sonhos, criamos tantas coisas surgidas de várias impressões na mente subconsciente, mas todas essas criações são simplesmente temporárias e irreais. Da mesma maneira, embora aparentemente estejamos despertos na vida material, por não termos informação da alma e da superalma, criamos muitos amigos e inimigos simplesmente por imaginação. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami diz que neste mundo material, ou em consciência material, o bem e o mal são a mesma coisa. A distinção entre o bem e o mal não passa de mera invenção mental. O fato real é que todos os seres vivos são filhos de Deus, ou subprodutos de sua energia marginal. Por estarmos contaminados pelos modos da natureza material, distinguimos uma centelha espiritual da outra. Isso também é outra espécie de sonho. Afirma-se no Bhagavad Gita que aqueles que são realmente eruditos não fazem distinção alguma entre um acadêmico erudito, um brahmana, um elefante, um cão e um chandala. Eles não veem em termos do corpo externo. Ao contrário, veem a pessoa como alma espiritual. Através da compreensão superior, pode-se saber que o corpo material nada mais é que uma combinação dos 5 elementos materiais. Neste sentido, também, a constituição corpórea de um ser humano e a de um semideus são idênticas. Do ponto de vista espiritual, somos todos centelhas espirituais, partes integrantes do Espírito Supremo, Deus. Quer material, quer espiritualmente, somos basicamente iguais, mas fazemos amigos e inimigos conforme os ditames da energia ilusória. Dhruva Maharaj, portanto, disse que Daivim Mayam Upashritya. A causa de sua confusão era a sua associação com a energia ilusória. Verso 34. É muito difícil satisfazer a suprema personalidade de Deus, mas no meu caso, embora eu tenha satisfeito a superalma de todo o universo, orei somente por coisas inúteis. Minhas atividades eram exatamente como o tratamento dado a uma pessoa que já está morta. Vede só quão desventurado eu sou, pois apesar de encontrar o Senhor Supremo, que pode cortar nossa ligação com nascimentos e mortes, orei pelas mesmas condições novamente. Significado: às vezes ocorre que o devoto ocupado no serviço amoroso ao Senhor deseja algum benefício material em troca deste serviço. Esta não é a maneira adequada de desempenhar serviço devocional. Por ignorância, evidentemente, às vezes o devoto age assim, mas Dhruva Maharaj lamenta-se por seu comportamento pessoal
a este respeito. Verso 35. Devido a meu estado de completa tolice e falta de atividades piedosas, embora o Senhor me tivesse oferecido seu serviço pessoal, desejei nome, fama e prosperidade materiais. Meu caso é semelhante ao do homem pobre, que ao satisfazer um grande imperador, que queria dar-lhe qualquer coisa que ele pedisse, por ignorância, pediu somente alguns grãos quebrados de arroz. Significado. Neste verso, a palavra Swarajam, que significa completa independência, é muito significativa. A alma condicionada não sabe o que é completa independência. Independência completa significa estar situado na própria posição constitucional. A verdadeira independência da entidade viva, que é parte integrante da Suprema Personalidade de Deus, é permanecer sempre dependente do Senhor Supremo, assim como uma criança que brinca em plena independência, orientada por seus pais, que olham por ela. A independência da alma condicionada não significa lutar contra os obstáculos oferecidos por Maya, mas sim render-se a Krishna. No mundo material, todos estão tentando tornar-se inteiramente independentes, simplesmente lutando contra os obstáculos oferecidos por Maya. Esta é a chamada luta pela vida. Verdadeira independência é restabelecer-se no serviço ao Senhor. Qualquer pessoa que vá aos planetas Vaikunta ou ao planeta Goloka Vrindavana está livremente oferecendo seu serviço ao Senhor. Isto é completa independência. Justamente contrária a isto é a soberania material, que erroneamente julgamos ser independência. Muitos grandes líderes políticos têm tentado estabelecer independência, mas devido a essa dita independência, a dependência das pessoas só tem feito aumentar. A entidade viva não pode ser feliz tentando ser independente no mundo material. Portanto, é preciso que nos rendamos aos pés de lótus do Senhor e nos ocupemos em nosso serviço eterno original. Dhruva Maharaj lamenta-se por ter desejado opulência material e prosperidade maior que a de seu bisavô, o Senhor Brahma. Seu pedido ao Senhor foi como o do homem pobre que pediu alguns grãos de arroz quebrado a um grande imperador. A conclusão é que ninguém que esteja ocupado em serviço amoroso ao Senhor deve jamais pedir prosperidade material ao Senhor. A concessão de prosperidade material depende simplesmente das estritas regras e regulações da energia externa. A única coisa que os devotos puros pedem ao Senhor é o privilégio de servi-lo. Esta é a nossa verdadeira independência. Se queremos algo mais, isto é sinal de nosso infortúnio. Verso 36. O grande sábio Maitreya continuou: Meu querido Vidura, pessoas como tu, que são devotas puras dos pés de lótus de Mukunda, a suprema personalidade de Deus, que pode oferecer a liberação, e que vivem apegadas ao mel de seus pés de lótus, estão sempre satisfeitas, servindo aos pés de lótus do Senhor. Em qualquer condição de vida, tais pessoas permanecem satisfeitas e, deste modo, jamais pedem prosperidade material ao Senhor. Significado. No Bhagavad Gita, o Senhor diz que é o desfrutador supremo, o proprietário supremo de toda e qualquer coisa dentro desta criação e o amigo supremo de todos. Quem sabe dessas coisas perfeitamente
está sempre satisfeito. O devoto puro jamais anseia por alguma espécie de prosperidade material. Os karmis, contudo, ou mesmo os gyanis e os yogis, sempre se esforçam por sua própria felicidade. Os karmis trabalham dia e noite para melhorar sua condição econômica. Os gyanis submetem-se a rigorosas austeridades a fim de obter liberação, e os yogis também se submetem a rigorosas austeridades, praticando o sistema de yoga em troca da consecução de poderes místicos maravilhosos. O devoto, entretanto, não está interessado em semelhantes atividades. Ele não quer poderes místicos, nem liberação, nem prosperidade material. Ele se contenta com qualquer condição de vida, contanto que esteja constantemente ocupado no serviço ao Senhor. Os pés do Senhor são comparados ao lótus, no qual há poeira açafroada. O devoto vive bebendo o mel dos pés de lótus do Senhor. A menos que nos livremos de todos os desejos materiais, não podemos realmente saborear o mel dos pés de lótus do Senhor. É preciso que desempenhemos nossos deveres devocionais sem nos deixar perturbar pelo ir e vir das circunstâncias materiais. Esta ausência de desejo de prosperidade material chama-se nishkama. Não se deve equivocadamente pensar que nishkama quer dizer renunciar a todos os desejos. Isto é impossível. A entidade viva existe eternamente e não pode renunciar aos desejos. Uma entidade viva necessariamente tem desejos. Este é o sintoma da vida. Quando se recomenda que nos tornemos livres de desejos, deve-se entender isto como significando que não devemos desejar nada para o gozo de nossos sentidos. Para um devoto, este estado de espírito, nishpriha, é a posição correta. De fato, para cada um de nós, já foi programado um padrão de conforto material. O devoto deve contentar-se sempre com o padrão de conforto oferecido pelo Senhor, como se afirma no Ishopanishad, Tena Tyaktena Bunditaha. Isto poupa seu tempo e permite-lhe executar a consciência de Krishna. Verso 37. Quando o rei Utanapada ouviu que seu filho Dhruva estava de regresso ao lar, como se estivesse ressuscitando após a morte, ele não pôde depositar sua fé nesta mensagem, pois tinha dúvidas sobre como isto podia acontecer. Ele considerava-se muito miserável e por isso achava que não lhe era possível obter tamanha boa fortuna. Significado: Dhruva Maharaj, um menino de 5 anos, foi à floresta praticar penitências e austeridades. E o rei não podia em absoluto acreditar que um menininho de tão tenra idade pudesse viver na floresta. Estava certo de que Dhruva morrera. Portanto, ele não pôde dar fé à notícia de que Dhruva Maharaj estava novamente de regresso ao lar. Para ele, era uma notícia equivalente a dizer que um homem morto estava voltando ao lar, de modo que ele não podia acreditar nela. Após Dhruva Maharaj deixar o lar, o rei Utanapada julgou-se a causa da partida de Dhruva, considerando-se, assim, muito miserável. Portanto, muito embora fosse possível que seu filho perdido estivesse voltando do reino da morte, ele achou que, como era muito pecaminoso, não lhe seria possível ser tão afortunado a ponto de obter de volta seu filho perdido. Verso 38. Embora não pudesse acreditar nas palavras do mensageiro, ele tinha plena fé na palavra do grande sábio Narda. Assim, ficou muito emocionado com a notícia e imediatamente ofereceu, com grande satisfação, um colar preciosíssimo ao mensageiro. Versos 39 e 40. Então o rei Utanapada
estando muito ansioso para ver o rosto de seu filho perdido, subiu a uma quadriga puxada por excelentes cavalos e adornada com filigranas douradas, levando com ele muitos brahmanas eruditos, todas as personalidades mais velhas de sua família, seus funcionários, ministros e amigos imediatos. Ele deixou imediatamente a cidade. Enquanto o desfile avançava, ouvia-se sons auspiciosos de búzios, tambores, flautas e o canto de mantras védicos para indicar toda a boa fortuna. Verso 41. Ambas as rainhas do rei Utanapada, Suniti e Suruchi, juntamente com seu outro filho, Uttama, apareceram no desfile. As rainhas estavam sentadas no palanquim. Significado. Após Dhruva Maharaj partir do palácio, o rei ficara muito aflito, mas com as amáveis palavras do santo Narada, ele ficara parcialmente satisfeito. Ele pôde compreender a grande fortuna de sua esposa Suniti e o grande infortúnio da rainha Suruchi, pois os fatos eram de certo muito conhecidos no palácio. De qualquer modo, porém, ao chegar ao palácio a notícia de que Dhruva Maharaj estava de regresso, sua mãe, Suniti, por grande compaixão e devido a ser a mãe de um grande Vaishnava, não hesitou em levar a outra esposa, Suruchi, e seu filho Uttama no mesmo palanquim. Tal era a grandeza da rainha Suniti, a mãe do grande Vaishnava, Dhruva Maharaj. Versos 42 e 43. Ao ver Dhruva Maharaj aproximando-se da pequena floresta vizinha, o rei Utanapada desceu de sua quadriga apressado. Por longo tempo ele ansiara ver seu filho Dhruva, e por isso, com grande amor e afeição, adiantou-se para abraçar seu filho há muito perdido. Respirando ofegante, o rei abraçou-o com ambos os braços. Mas Dhruva Maharaj não era o mesmo de antes. Ele estava inteiramente santificado pelo avanço espiritual, devido a ter sido tocado pelos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus. Verso 44. O reencontro com Dhruva Maharaj satisfez o desejo há muito acalentado do rei Utanapada, e por essa razão ele repetidamente cheirou a cabeça de Dhruva e banhou-o com torrentes de lágrimas muito frias. Significado. De acordo com o processo natural, um homem pode chorar por dois motivos. Quando ele chora por grande felicidade, após ter algum desejo satisfeito, as lágrimas que caem de seus olhos são muito frias e agradáveis, ao passo que as lágrimas em momentos de aflição são muito quentes. Verso 45. Então Dhruva Maharaj, o principal de todos os nobres, primeiramente ofereceu suas reverências aos pés de seu pai, que o honrou com várias perguntas. Em seguida, prostrou a cabeça aos pés de suas duas mães. Significado. Talvez se pergunte por que Dhruva Maharaj ofereceu seus respeitos não somente à sua mãe, mas também à sua madrasta, devido a cujos insultos ele deixara o lar. A resposta é que após alcançar a perfeição através da autorrealização e ver a Suprema Personalidade de Deus face a face, Dhruva Maharaj livrou-se inteiramente de toda a contaminação de desejos materiais. O devoto jamais percebe os insultos ou as honrarias deste mundo material. O Sr. Chaitanya recomenda, portanto, que devemos ser mais humildes que a grama e mais tolerantes que a árvore para executarmos serviço devocional. Portanto, Dhruva Maharaj é descrito neste verso como Sadhyanagranihi, o principal dos homens nobres. O devoto puro é o mais nobre de todos e não tem sentimentos de animosidade contra ninguém.
A dualidade devida à animosidade é criação deste mundo material. Tal coisa não existe no mundo espiritual, que é a realidade absoluta. Verso 46. Suruchi, a mãe mais nova de Dhruva Maharaj, vendo que o inocente menino cair a seus pés, imediatamente levantou-o, abraçando-o com suas mãos, e com lágrimas emocionadas, ela o abençoou com as palavras: Meu querido menino, que tenhas longa vida. Verso 47. Todas as entidades vivas prestam honras a quem tem qualidades transcendentais por se relacionar amistosamente com a suprema personalidade de Deus. Assim como a água flui automaticamente para baixo por sua própria natureza. Significado. A este respeito, pode-se fazer a seguinte pergunta: por que Suruchi, que não tinha disposição favorável para com Dhruva, o abençoou, que tenhas longa vida? Isso significa que ela também desejou-lhe toda a boa fortuna? Responde-se a esta pergunta neste verso. Uma vez que Dhruva Maharaj for abençoado pelo Senhor, devido às suas qualidades transcendentais, todos sentiam-se inclinados a oferecer-lhe todos os respeitos e bênçãos, assim como a água, por sua própria natureza, flui para baixo. O devoto do Senhor não exige respeito de ninguém, mas onde quer que vá, é honrado por todos, em todo o mundo, com todo respeito. Srinivasa Acharya disse que os 6 Goswamis de Vrindavana são respeitados em todo o universo, porque o devoto, tendo satisfeito a suprema personalidade de Deus, a fonte de todas as emanações, automaticamente agrada a todos, e assim todos o reverenciam. Verso 48. Os 2 irmãos Uttama e Dhruva Maharaj também trocaram lágrimas. Eles estavam dominados pelo êxtase de amor e afeição, e ao se abraçarem mutuamente, os pelos de seus corpos arrepiaram-se. Verso 49. Suniti, a mãe verdadeira de Dhruva Maharaj, abraçou o tenro corpo de seu filho, que lhe era mais querido do que sua própria vida, e assim esqueceu-se de todo o pesar material, pois estava muito satisfeita. Verso 50. Meu querido Vidura, Suniti era a mãe de um grande herói. Suas lágrimas, juntamente com o leite que escorria de seus seios, umedeceram todo o corpo de Dhruva Maharaj. Isto era um sinal muito auspicioso. Significado. Quando se instalam deidades, elas são lavadas com leite, iogurte e água, e a esta cerimônia chama-se Abhisheka. Neste verso menciona-se especialmente que as lágrimas que escorreram dos olhos de Suniti eram inteiramente auspiciosas. Esta auspiciosidade da cerimônia Abhisheka, executada por sua amada mãe, era uma indicação de que em um futuro muito próximo, Dhruva Maharaj seria instalado no trono de seu pai. Esta é a história do abandono do lar por Dhruva Maharaj. Seu pai recusara-se a dar-lhe um lugar em seu colo. Em consequência disto, Dhruva Maharaj determinou-se a não regressar enquanto não obtivesse o trono de seu pai. Mas agora, esta cerimônia Abhisheka, executada por sua amada mãe, indicava que ele ocuparia o trono de Maharaj Uttanapad. É muito significativo também neste verso que Suniti, a mãe de Dhruva Maharaj, seja descrita como Virasu, uma mãe que produziu um grande herói. Muitos são os heróis do mundo, mas nenhum pode comparar-se a Dhruva Maharaj, que foi não somente um imperador heróico deste planeta, mas também um grande devoto. O devoto também é um grande herói, porque vence a influência de Maya.
quando o Sr. Chaitanya perguntou a Ramananda Rai qual era o homem mais famoso deste mundo, obteve como resposta que qualquer pessoa que seja conhecida como um grande devoto do Senhor deve ser aceita como a mais famosa. Verso 51. Os habitantes do palácio louvaram a rainha. Querida rainha, vosso amado filho estava perdido há muito tempo, mas agora tendes a grande fortuna de tê-lo de volta. Parece, portanto, que vosso filho será capaz de proteger-vos por muitíssimo tempo e dará fim a todas as vossas dores materiais. Verso 52. Querida rainha, deveis ter adorado a suprema personalidade de Deus, que liberta seus devotos do maior perigo. As pessoas que constantemente meditam nele superam o curso de nascimentos e mortes. Esta perfeição é muito difícil de ser alcançada. Significado: Dhruva Maharaj era o filho perdido da rainha Suniti, mas durante a ausência dele, ela sempre meditara na suprema personalidade de Deus, que é capaz de resgatar seu devoto de todos os perigos. Enquanto Dhruva Maharaj esteve ausente de seu lar, não apenas ele se submeteu a rigorosas austeridades na floresta de Madhuvana, como também, em casa, sua mãe orava ao Senhor Supremo por sua segurança e boa fortuna. Em outras palavras, o Senhor era adorado tanto pela mãe quanto pelo filho, e ambos se tornaram dignos de alcançar a bênção suprema do Senhor Supremo. A palavra Sudurjayam, um adjetivo que indica que ninguém pode vencer a morte, é muito significativa. Quando Dhruva Maharaj estava fora de casa, seu pai pensou que ele estava morto. Normalmente, um filho de rei de apenas 5 anos e fora de casa na floresta, de certo seria tido como morto. Mas pela misericórdia da suprema personalidade de Deus, ele não apenas foi salvo, como também abençoado com a perfeição máxima. Verso 53. O sábio Maitreya continuou: Meu querido Vidura, enquanto todos assim louvavam Dhruva Maharaj, o rei ficou muito feliz e sentou Dhruva e seu irmão nas costas de uma elefanta. Então ele regressou à sua capital, onde foi louvado por homens de todas as classes.